Bom, prosseguindo. Então, na página 9, infelizmente interrompeu a gravação. Na página 9, eu coloquei aí os versículos de Atos, capítulo 11, versículo 27 a 30, que diz o seguinte: Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, um imperador, né? Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, como efeito, fizeram enviando aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Então o apóstolo Paulo, nessa visita, ele foi levar essa ajuda aos pobres. Na página 10, o comentário da revista diz: aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Bom, eu passei aí a recomendação para vocês, que vocês, nessa revista, nessa lição, coloque o destaque da diferença entre judaísmo e cristianismo, que estava profetizado no Antigo Testamento o surgimento da igreja. Mas os judeus, para eles deixarem o judaísmo era difícil. Pensar que a nação foi rejeitada. O apóstolo Paulo, podemos dizer que dos apóstolos, ele foi o primeiro a entender isso claramente, sem sombra de dúvida, tanto que ele teve que repreender Pedro, Tiago e João, disse que eles, em alguns momentos, eles se afastavam dos gentios. E os gentios, claro, eram salvos iguais aos judeus. Não há diferença entre o cristão Pedro e o cristão que era romano ou grego. Não havia diferença nenhuma, não há diferença nenhuma. Na verdade, nós estamos numa vantagem em relação aos judeus, porque nós, como disse Jesus, nós entramos no reino dos céus na frente deles. Eles vão entrar também, mas nós entramos na frente deles, porque nós já aceitamos Jesus, eles aceitarão no futuro, ok? Bom, então, na página 10, aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Um evangelho que não discriminava os gentios, não considerava diferença nenhuma entre gentios e judeus. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. 3. Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Porque não fazia sentido você ficar exigindo dos gentios a circuncisão. A circuncisão era um pacto entre Deus e os judeus. Entre Deus e a igreja não havia esse pacto. Sempre lembrando, o projeto de Deus com Israel e com a igreja é diferente.
O projeto de Deus com a igreja é um corpo espiritual vivendo entre as nações. O projeto de Deus com Israel é uma nação, um governo civil com leis, políticos governando uma nação que serve a Deus para servir de modelo às outras nações. Enquanto a igreja, ela é formada de cidadãos de cada nação, vivendo nessas nações, servindo de modelo. Essa diferença é clara na Bíblia. Durante o milênio, Israel vai servir a Jesus, mas será diferente da igreja hoje. Por quê? Porque será um corpo civil, uma nação, um grupo político servindo a Deus. Hoje a igreja ela é separada de política. Isso é algo que nós aprendemos até com a história. Aquelas igrejas que decidiram estar ligadas à política, como católicos, protestantes e reformados, todos eles se corromperam. Só não estão ligados com a política hoje porque a política decidiu se separar deles. E decidiu se separar por causa do péssimo exemplo que eles deram para essas nações. Tanto que tem muitas nações que até hoje odeiam o cristianismo por conta dos católicos protestantes reformados, comunistas, islâmicos. Eles querem distância do cristianismo por causa do católico protestante reformado e o envolvimento deles com política. Bom, página 11 do material didático diz: ampliando o conhecimento, a defesa de Paulo. À medida que os debates se acirraram entre gentios e cristãos e os judaizantes, Paulo considerou necessário escrever às igrejas da Galácia. Lembre-se, a Galácia era uma região ali da atual Turquia, mais ao norte da Turquia, era formada de gentios. Tinham sinagoga, porque os judeus estavam espalhados pelo mundo, mas a maioria eram gentios. E os gentios que aceitaram Jesus, eles estavam sendo influenciados por alguns judeus, dizendo: vocês têm que guardar a lei, vocês têm que circuncidar, e o apóstolo Paulo vai dizer que não. Os judaizantes tentavam enfraquecer a autoridade de Paulo e ensinavam um falso evangelho. Em resposta, Paulo defendeu sua autoridade como apóstolo e a verdade de sua mensagem. Amplie mais o seu conhecimento lendo a Bíblia de estudo, aplicação pessoal. A recomendação, esse texto eu achei interessante e destaquei em azul para vocês. Então, ainda na página 11, ele faz um comentário aí sobre outro evangelho, que é interessante, da palavra allos e da palavra héteros, que aparece em Gálatas traduzido por outro. Ele diz: em grego, allos significa outro do mesmo tipo, e héteros significa outros de um tipo diferente. Pode saltar um pouquinho, vamos para a página 12, onde eu comentei em verde aí abaixo, eu coloquei o texto de Gálatas para você ver aonde que aparece o termo héteros e o termo allos. Tá bom? Porque ele citou ali em cima, mas não mostrou a referência onde esses termos gregos aparecem. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou à graça de Cristo para héteros evangelho, para outro evangelho. E no versículo 7, o qual não é outros, no grego, tá? Allos, tá bom? Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então ele diz o seguinte: na verdade não é outro diferente, é um evangelho, mas que eles querem colocar pontos do judaísmo, entre eles a circuncisão. O capítulo 2, ainda na página 12, diz: a tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo é o número 1. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia
estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. O verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo Paulo emprega nessa passagem, era utilizado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Então eu destaquei aí em azul esse texto da revista, que é bem interessante, né? Bom, ainda na página 13, como um paralelo, eu acrescentei aí 4 versículos para você comentar com seus alunos. Atos capítulo 11, versículo 1 a 4. Contextualize para os seus alunos. No capítulo 10, o apóstolo Pedro evangelizou um gentio, Cornélio. Deus deu uma revelação ao apóstolo Pedro, onde aparecia um lençol com animais que a lei dizia que eram imundos, e foi dito para ele comer. Pedro disse que ele não comeria, não tocava em nada imundo, e foi dito, olha, não torne imundo aquilo que Deus purificou, ou seja, os gentios estão purificados para servir a Deus. Então o apóstolo Pedro foi e pregou para os gentios. Quando ele voltou, veja o que diz o capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Uma pausa aqui para explicar a vocês. A revista está usando o termo judaizantes, né? Então você pode usar o termo circuncisão, é o mesmo significado. Versículo 3, dizendo: entrastes em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e aí você vai ler lá depois que o apóstolo Pedro vai fazer uma defesa da pregação entre os gentios. Então, nesse ponto aqui nós pensamos, né, o apóstolo Pedro até tinha uma visão ampla e bem clara sobre a salvação dos gentios. Infelizmente não, porque depois o apóstolo Paulo vai ter que repreendê-lo. Ok? Mas aqui o foco são esses da circuncisão, ou seja, judeus que se convertiam e provavelmente autoridades, pessoas que talvez desse aula para Pedro na sinagoga. Pedro ouvia a pregação deles, eles se aproximaram do cristianismo. E eles agora com uma certa autoridade, porque eles eram autoridade lá no judaísmo, né? Estou conjecturando, colocando possibilidades. Então eles começaram a cobrar, então eles se sentiam uma autoridade. Por isso eu disse o apóstolo Paulo quando falou aqueles que pareciam ser alguma coisa, porque poderiam ser príncipes dos sacerdotes, né? Poderiam ser fariseus, ok? Pessoas que se destacavam. Então Paulo, como um fariseu de destaque, ele falou, na verdade não eram nada, pelo menos esses que estão querendo judaizar o cristianismo. O item 2, na página 13, quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego iodaizon, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas 2,14. Então, o termo judaizante ele vai entrar para a história, irmãos. O termo judaizante ele vai entrar para a história. E nós veremos aí que até o 2º século da era cristã, até, segundo a história, até o ano 165, essa divisão entre cristãos e judeus cristãos, ela permaneceu. Só no ano 165 que diz a história que os judeus se separaram em definitivo do cristianismo. Bom, no início da página 14, ele cita aí Atos 15, 24, que eu coloquei em destaque para vocês, em azul.
que diz: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, aqueles que estavam lá na região da Galácia e em outras regiões também, tentando fazer os gentios guardar os ritos judaicos, aqui os apóstolos dizem: olha, nós não demos mandamento a eles, eles foram sem nossa autorização. Tá ok? Bom, vamos agora à página 15. O item 3 eu vou deixar aí para vocês comentarem sobre esse clima de tensão. Vamos à página 15, o capítulo 3 da nossa revista, que diz: a tendência judaizante hoje. O item 1, o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Mas por que Deus faz mensagem diferente? Podemos dizer assim também como Deus, para salvar as nações, ele traçou dois projetos. Um projeto que é uma nação, um governo civil, tá bom? Com leis monoteístas, que são os israelitas. E um outro projeto, que é a igreja, que não está ligada à política, que é um corpo espiritual vivendo entre as nações. No final da página 15, eu coloco aí em verde um comentário. O Antigo Testamento trata a era de Israel como iniciando na chamada de Abraão. Nós percebemos essa diferença e muitos livros teológicos tratam disso, que de Adão até a chamada de Abraão é chamado de a era das nações. De Abraão até a morte de Jesus é a era de Israel, tá bom? E são cerca de 2000 anos, tá bom? Após a criação de Adão, ou seja, de Adão até a chamada de Abraão são cerca de 2000 anos. Então o Antigo Testamento trata assim: ali iniciou a era de Israel, na chamada de Abraão. E encerrando com a morte de Jesus na cruz, cerca de 2000 anos após a chamada de Abraão. De Adão até Jesus são cerca de 4000 anos. De Adão até a chamada de Abraão, 2000 anos. Da chamada de Abraão até a morte de Jesus, 2000 anos. Tá ok? Agora presta atenção no próximo tópico. O Antigo Testamento trata a era da igreja como iniciando no Pentecostes, cerca de 50 dias após a morte de Jesus, até o arrebatamento da igreja. O Antigo Testamento trata isso? Trata. Quando você vai em Levítico 23, quando foi estabelecido lá os 7 tempos determinados por Deus, que normalmente as pessoas chamam de 7 festas, você tem lá o 4º tempo determinado por Deus, que é o Pentecostes, ou tempo determinado das semanas. Os judeus reconhecem que no Pentecostes, ou semanas, está profetizada a participação dos gentios, porque claramente Deus diz: olha, nesse momento, quando você fizer anualmente esse encontro do Pentecostes, os gentios participam. Então vocês fazem a colheita e deixe uma parte para os gentios também que peregrinam aqui em Canaã, eles participarem dessa colheita. Então, até hoje, eles reconhecem que o Pentecostes é o tempo determinado dos gentios. Então, a interpretação da igreja está perfeita. O Antigo Testamento, ele trata dessa era da igreja. Eu não coloquei tempo aqui, porque realmente não está determinado o tempo. Mas nós sabemos
que agora em 2029 vai completar 2000 anos da era da igreja. Se vai acontecer alguma coisa, nós não sabemos. Sempre que eu falo isso, eu alerto, olha, eu não estou dizendo que a igreja vai ser arrebatada em 2029 ou antes, nós não sabemos. Existe um fato. Jesus morreu, a data mais aceita é o ano 29. Então, agora, no ano 2029, completa 2000 anos da morte de Jesus, logo completa 2000 anos de existência da igreja. O item 2, o perigo dos judaizantes. Então, ele fala sobre essa prática de querer colocar os ritos judaicos no cristianismo. Eu vou deixar essa parte para vocês comentarem com os seus alunos. Na página 17, eu coloquei um comentário em verde sobre a história dos judaizantes e dos cristãos. Até quando se estendeu essa, vamos dizer, essa proposta de manter o cristianismo junto dos ritos judaicos? Eu comento. Em 165 da era cristã, haviam passado os 30 anos da rebelião de Bar Kokhba contra o Império Romano. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês por que é importante. A rebelião de Bar Kokhba, que ocorreu do ano 132 ao ano 135, ocorreu uma tentativa de obrigar os judeus cristãos, ou seja, os judeus judaizantes, de abandonarem totalmente o cristianismo. Bar Kokhba torturava mesmo, obrigando os judeus, você tem que voltar para o judaísmo e participar de uma luta conosco contra os romanos. Enquanto esses judeus que entraram para o cristianismo, mesmo sendo judeus judaizantes, eles não queriam participar de guerra, porque no Novo Testamento ficou claro que cristão não pega em armas nem para se defender. Jesus Cristo disse, não resistais ao ímpio. Ou seja, você não deve fazer guerra contra o ímpio. Já a nação judaica, a guerra é autorizada, é uma nação. Nós não somos uma nação, nós somos um corpo espiritual. Eu prossigo no comentário. O historiador judeu Lawrence Joffe, em sua obra A História Épica do Povo Judeu, eu peguei aqui um historiador judeu para você ver quando ocorre essa divisão e a separação dos cristãos judaizantes, né, para os cristãos. Ele nos descreve a relação entre os judeus e o cristianismo. Ele diz: após 135 depois de Cristo, o número de judeus cristãos também diminuiu. Eles se sentiram duplamente banidos. Os judeus convencionais os acusavam de falta de patriotismo e heresia em relação à Torá, enquanto os cristãos, seguidores de Paulo, os rechaçavam por rejeitarem a divindade de Jesus. Ao contrário dos saduceus, zelotes, judeus cristãos e essênios, os fariseus desfrutaram de uma nova vida como rabinos. Eles dominaram o sinédrio, que foi restabelecido em Yavne, sob Gamaliel II. Eles migraram para Galileia, tendo aprendido a amarga lição de duas revoltas fracassadas, em 66 até 73 depois de Cristo e em 132 até 135 depois de Cristo. Os judeus se concentraram em um autogoverno sem distúrbios, segundo a lei religiosa. No início do século III, 201 a 300, o chefe do sinédrio, Judá, o príncipe, chamado Hanassi, ou Nazi, estabeleceu relações cordiais com os administradores romanos da Palestina. Então, veja, essa divisão, ela começa principalmente no ano 135 e diz a história que ela vai até o ano 165. E no ano 165 eles se separam de vez. O que está acontecendo hoje de algumas igrejas se judaizar, isso é um erro. Por quê?
porque os judeus messiânicos, eles cometem esse erro doutrinário desses judeus aqui dessa época de rejeitar a divindade de Jesus. Eles dizem que Jesus é só um homem, quando a Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo, o próprio Jesus diz, né? Com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ali estava também o Deus eterno, que tomou uma forma humana. Ok? O comentário prossegue. Muitos judeus se aproximaram do cristianismo, foram levados por um vento de doutrina que ficou conhecido como ebionitas. Os judaizantes, eles eram chamados de ebionitas na história, foram chamados assim. O herege Áquila de Sinope, após ser banido do cristianismo, adotou essa crença. Eu coloquei aí um texto de Eusébio de Cesareia, que diz o seguinte: de outro, porém, o demônio malvado, impotente para arrancá-los de sua disposição para como Cristo de Deus, tomou posse ao encontrar outros pontos por onde agarrá-los. Estes primeiros foram chamados ebionitas, como convinha, pois tinha sobre Cristo pensamentos pobres e de baixa estima, pois pensavam dele que era apenas um homem simples e comum, justificado à medida em que progredia em seu caráter e nascido na união de um homem e de Maria. Acreditavam absolutamente necessária para eles a observância da lei, alegando que não se salvariam apenas pela fé e por viver conforme ela. Mas, além destes, havia outros da mesma denominação que escapavam de sua estranha insensatez. Não negavam que o Senhor houvesse nascido de uma virgem e do Espírito Santo, mas assim como aqueles, tampouco confessavam que, por ser Deus, verbo e sabedoria, pré-existia já, ou seja, era eterno. Desta maneira, retornavam à impiedade dos primeiros, principalmente quando, assim como eles, esforçavam-se por honrar demasiadamente a observância da lei. Acreditavam também que era necessário, a todo custo, rechaçar as cartas do apóstolo, a quem chamavam apóstata da lei, enquanto usavam exclusivamente o chamado Evangelho dos Hebreus, sem importar-se em nada com os outros. Então, observe, eles até criticavam o apóstolo Paulo, chamando ele, né, de apóstata da lei, ok? E prossegue, da mesma forma que aqueles observavam o sábado e tudo mais da disciplina judaica. Romanos 14, o apóstolo Paulo deixou claro, se você quiser guardar o sábado, guarde, mas não existe nenhuma exigência. Tanto que o apóstolo Paulo falou, quem guarda, quem não guarda, todos estão servindo a Cristo. No entanto, aos domingos celebravam ritos semelhantes aos nossos em memória da ressurreição do Salvador. Daí de tais práticas veio-lhes a denominação que levam, o nome de ebionitas, manifesta a pobreza de sua inteligência, pois com este nome se chama entre os hebreus aos pobres, né? Então, essa questão de confundir o judaísmo com o cristianismo ocorreu na história da igreja e se mantém até hoje. Então eu digo o seguinte, não é pecado se os cristãos quiserem, por exemplo, relembrar a questão das festas judaicas, até porque elas fazem parte da profecia. A festa que os judeus faziam no dia de Pentecostes, isso era uma profecia do que Deus estabeleceu no livro de Levítico para anunciar a era da igreja. Então, veja, Pentecostes
era vamos dizer, um momento judaico que eles celebravam após o fim da colheita. A colheita começava nas primícias, né, que ocorria sempre em um domingo. 50 dias depois era o Pentecostes. Eles concluíram a colheita e era uma grande festa. E tinha uma profecia relacionada à igreja. Isso está claro no livro de Atos. Então, ótimo, podemos celebrar. Mas eu vejo que tem algumas igrejas que exageram. Eles colocam uma arca, tem foto na internet de um pastor e a esposa dele com o joelho dobrado diante da arca. Isso não faz menor sentido. Não? Até você, por exemplo, levar uma arca para ilustrar as pessoas e falar de como era o rito de perdão no Antigo Testamento e como esse rito foi substituído. Se os judeus acharem a arca hoje, eu acho até que eles não vão achar mais. Se eles fizerem um rito ali junto à arca, não vai ter nenhum valor para eles. Eu digo que provavelmente eles não acharão, porque o rito da arca era o rito para a nação conseguir o seu perdão. O dia do perdão envolvia, claro, levar a intercessão lá até a arca. Vai chegar um momento na história, segundo a profecia, que os judeus eles vão encontrar o perdão em Jesus. Quando eu converso com um judeu hoje, eu digo, olha, segundo a tua lei, você está condenado. Segundo a lei do Antigo Testamento, você está condenado. Porque a lei exigia que para o perdão da nação, você precisava levar uma intercessão lá junto da arca, sobre o propiciatório. Você tem a arca hoje? Não, então a nação hoje não tem perdão. Para a nação conseguir perdão, você tem que recorrer a Jesus. É o que eu falo para eles. Então, a arca, nós podemos até utilizar, eu acho bonita a arca, tá ok? Porém, como rito para fazer parte de um culto cristão, não faz sentido. Tá ok? Bom, então ele fala aqui no capítulo 3, na página 20, as práticas judaizantes hoje, tá bom? Que vocês podem ver que realmente tem muitas pessoas que mantêm essa prática judaizante, mas que não faz sentido, tá bom? Bom, na página 21, eu coloquei um comentário aí em verde. Um comentário que diz: o judaísmo messiânico não acredita na divindade de Jesus Cristo. O judaísmo messiânico, irmãos, ele não é cristianismo. Ele não é cristianismo. Porque ele não acredita em Jesus Cristo como sendo o Deus eterno que tomou forma. Então, pode ter aí alguma variação, mas o judaísmo messiânico, eles são considerados uma seita. Eu estou falando isso porque eu já vi cristãos que eles deixaram, vou citar aqui, a Assembleia de Deus, tá bom? Deixaram a Assembleia de Deus e foram servir no judaísmo messiânico. Olha, isso não faz sentido. Judaísmo messiânico, eles não querem nem se dizer cristãos. Tá bom? Bom, ainda na página 21, a conclusão da nossa lição diz: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Nós lemos lá o versículo, o decreto de Atos 15, disse que eles não tinham autorização dos apóstolos quando eles tentavam impor aos gentios aquela prática dos ritos judaicos, inclusive a circuncisão. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus e messiânicos e os cristãos judaizantes atuais
é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Na página 24, para concluir esse tema, eu coloquei um comentário também meu para a nossa meditação. Tá ok? Que diz o seguinte, Atos 11, 24 a 26. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bom, eu quero aqui tratar com vocês sobre o significado do termo cristão, já que diz aqui que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, tá ok? A origem desse termo cristão, porque ali em Antioquia os gentios chamaram os seguidores de Jesus de cristãos, tá bom? Os apóstolos não se identificavam assim. Pela primeira vez o termo aparece nesse versículo. Eu comento abaixo. O termo cristão neste texto é tradução do termo cristianos, que por sua vez era a junção de um termo grego Christos e o sufixo latino ianos. Esse sufixo significa seguidor de. Isso é importante, eu acho que a revista tinha que ter falado, mas não falou, tá bom? Então significa seguidor de, pertencente a, ou ainda aqueles que lutam por. Haviam os cesarianos, que eram os que pertenciam a César. Assim era chamado o exército de César, né? Eram chamados de cesarianos. Haviam os herodianos, que eram os que pertenciam a Herodes. E assim os cristianos, aí que vai se tornar cristãos, são aqueles que pertencem a Cristo. Então, quando o tema da lição diz somos cristãos, na prática, no significado original da palavra, unindo a palavra grega Cristo com o sufixo latino ianos, significa que nós pertencemos a Cristo. Bom isso, né? O comentário prossegue. Entre 49 a.C. e 44 a.C., houve uma guerra civil em Roma. Roma estava dividida entre dois grandes generais, César e Pompeu. Aqueles que lutavam para que o reino de César fosse mantido eram chamados de cesarianos. Os que lutavam para que Pompeu se tornasse rei eram chamados pompeianos. Os cristianos são aqueles que trabalham pelo Cristo Rei, ou que trabalham para que Cristo seja rei, que pertencem a Cristo. Não? Então, esse é o significado do termo cristãos. Então, voltando, né, até lá no o tema da nossa lição, somos cristãos, lá na página 2 desse material que eu passei para vocês. Então, quando diz somos cristãos, na prática está dizendo pertencemos a Cristo, ok? Pertencemos a Cristo. Esse é o significado. Então, eu concluo essa lição com vocês.